Boa noite a todos. Abra sua Bíblia novamente em Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Amém? Misericórdia. Amém. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Irmãos, esse é o dia que Deus fez para nós. O dia de ontem também foi Ele, o dia de amanhã também vai ser Ele. Mas hoje é o dia que você tem que se alegrar. Hoje é o dia que você tem que se regozijar. Porque hoje foi o dia que Deus te deu de vida. Talvez você olha para o seu passado. Talvez você fica pensando no futuro. E talvez isso te rouba a sua confiança, rouba a fé. Mas eu queria te dizer uma coisa. Deus, Ele nos dá aquilo que a gente necessita a cada dia. Então de nada adianta a gente ficar olhando para trás e de nada adianta a gente ficar se preocupando com o futuro. Porque em todos os dias Deus vai estar com a gente. Esse salmo, ele tem uma curiosidade, que ele era recitado numa das festas do povo de Israel. E eles pegavam, faziam um ramo e ficavam recitando esses salmos e apontando para o norte, agitando esses ramos para o sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Para que isso? Para dizer, para declarar que Deus está em todo lugar. Para falar da onipresença de Deus. Irmãos, Deus está em todo lugar. Deus, Ele está onde você não está. Deus ouve o que você não ouve. Deus sabe tudo o que Ele está preparando para a sua vida. Só que Deus, Ele não conta passo a passo o que Ele tem para fazer na sua vida. Há uma necessidade da gente confiar e saber até onde Ele vai nos mandar, até onde Ele vai nos colocar. O que Ele vai fazer na nossa vida. E de nada adianta a gente ficar tentando adivinhar quais serão os próximos passos. Ou o que é que Deus vai fazer no próximo capítulo da nossa vida. A gente tem que confiar. Porque para nós resta apenas isso. Confiar. E saber que Ele está cuidando de tudo. Deus está no seu futuro. Deus está cuidando de tudo. Amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia também. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Amém? Diz o seguinte: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Amém? Isso aqui foi após a arca de Noé, quando acaba toda a água, e ela se assenta na terra, e a porta se abre. Então tem essa mensagem para a gente. Talvez se você é atento na pista, você deve reparar que de tempo em tempo você vê um pé de algodão que brota aí na beira da estrada sem ninguém fazer nada. E olha que na nossa região já não tem plantio de algodão faz muitos anos. E você pode reparar que de tempo em tempo esse pé de algodão, sem que ninguém faça nada por ele, ele brota, dá seu fruto, morre e novamente no outro ano ele de novo, ele brota. Se você nunca prestou atenção, começa a prestar atenção agora. Irmãos, a palavra fala que as aves dos céus não se preocupam. E Deus cuida de todas elas. E quanto mais vale a minha vida e a sua. Mas a gente acaba caindo no erro de se preocupar. E achar que está nas nossas mãos o controle do nosso futuro. O controle de tudo na nossa vida. Mas pensa bem. Hoje é o dia que Deus fez para você se alegrar. Para você ser bem sucedido, para você ganhar dinheiro, para você ser feliz, você precisa de vida primeiro. E talvez hoje você nem agradeceu porque você levantou.
Você nem agradeceu porque você entrou aqui novamente. Tudo aquilo que é necessário, a primeira coisa necessária é a vida, e Deus te deu. E se talvez hoje não aconteceu tudo o que você queria, meus irmãos, no futuro Deus está preparando tudo aquilo que você espera. Apenas confia. A Bíblia conta a história de que uns homens que cobravam impostos chegam até Pedro e falam: vem cá, o seu mestre não paga as 2 dracmas? E Pedro fala: paga? Claro que paga. Ele era meio intempestivo, talvez respondia tudo de bate-pronto. E talvez, de certo, quando ele respondeu, ele pensou: eu não tenho nada aqui, só se Jesus tiver, porque como é que a gente vai pagar esse imposto agora? E quando ele entra na casa, antes de ele falar alguma coisa, Jesus faz uma pergunta: Pedro, o que te parece? Os reis da terra, eles cobram imposto de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro responde: ué, dos estrangeiros. E Jesus fala para ele: mas para que eles não se escandalizem, faz o seguinte, vai lá no mar. O primeiro peixe que você pegar, pode abrir a boca dele que vai ter um starter. Irmãos, isso é tão curioso que o imposto era de 2 dracmas. Um starter vale 4 dracmas. E Jesus fala para ele: vai lá e paga o meu e o seu imposto. Irmão, se a gente parar para pensar, mais um peixe engolir uma moeda não é tão difícil. Porque quem pesca sabe que existem iscas metálicas que parecem uma moeda. Então atrai o peixe. Mas o mais curioso é Jesus saber o momento certo em que esse peixe estaria na beira do mar. E falar para Pedro: Pedro, pode ir lá. Pode ir lá que você vai pegar o primeiro peixe. E lá vai estar o que é necessário para pagar esse imposto. E olha a fé de Pedro. E não é difícil de entender porque é a fé dele. Esse homem, ele viveu uma experiência muito grande, um milagre com Jesus. Justamente na sua profissão, na pesca. Jesus podia fazer uma mágica, chegava atrás talvez de Pedro e tirava uma moeda. Mas Deus não age assim com a gente. Deus, ele age na nossa vida através da nossa fé. E é isso que ele faz com Pedro. Pedro era pescador. E ele fala isso para Pedro: Pedro, pode ir lá, pode confiar na minha palavra que você vai pegar esse peixe. E Pedro vai e encontra tudo aquilo que ele precisava. Nem mais e nem menos. Outra coisa que a gente precisa compreender é que a provisão de Deus, ela vem na nossa vida na medida correta. Ela não vem faltando e muitas vezes não vem passando. Mas existe uma coisa que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer nos abençoar. Mas Deus, ele olha para nós e ele presta atenção se a gente é como uma lagoa ou se a gente é como um rio. Irmãos, a gente tem que compreender que Deus não nos criou para que a gente fosse igual uma lagoa, igual uma represa. Que tudo que chega na nossa vida, para ali. Tudo que ele faz na nossa vida tem um lugar de parada. Deus, ele nos criou para que a gente seja como um rio. Que tudo aquilo que ele deságua em nós, a gente desague também. A gente leve para frente. Irmãos, Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que guarda e cuida do nosso futuro. Então não há necessidade da preocupação, não há necessidade de ficar pensando se Deus vai ou não fazer. Porque existe uma certeza de que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Irmãos, eu fico pensando, por que que é tão difícil a gente confiar em Deus? E eu quero te perguntar, eu tenho certeza que você pode citar várias vezes que Deus agiu na sua vida com provisão. Que Deus chegou no momento correto, quando você achava que não tinha jeito, quando você já não tinha mais o que fazer. Mas Deus, ele chegou na sua vida com a provisão no momento correto. Mas quando Deus chega na nossa vida, ele chega através de alguém também. Deus, ele não envia um anjo. Deus, ele talvez não apareça pessoalmente, mas ele envia alguém para nos abençoar. Ele envia alguém para abrir uma porta para nós. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14.
Amém? Primeira Reis, capítulo 17, versículo 14. Diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Irmãos, Elias, Deus fala para ele: olha, você vai até tal lugar, que lá tem uma viúva que vai cuidar de você. E ele chega para essa viúva e pede água. Água ela tem. Mas quando ele pede uma refeição, então ela já fecha o seu coração e entristece, porque isso estava pouco, já estava escasso. Talvez ela fala: olha, o senhor chegou num momento complicado, não tem nada aqui. Quando passa um cavalo correndo aqui, as latas chegam a tremer ali no armário, estão vazias. Mas só que Elias chega ali enviado pelo Senhor, e ele tem uma palavra para ela. Só que novamente exige fé. Novamente a confiança em Deus é posta à prova. E ela ouve a voz do Senhor, e ela faz conforme a palavra de Deus através de Elias. E aqui fala que eles viveram daquele pouquinho que ela achava que tinha, até que viesse de novo a chuva. Irmãos, muitas vezes Deus quer nos abençoar com aquele pouco que a gente tem. Só que a gente é tão ingrato que a gente olha para o pouco que a gente tem e a gente não é capaz de agradecer. A gente olha para aquilo que falta, mas a gente não acredita que Deus possa fazer. A gente olha e pensa que a gente deveria ter uma situação melhor. Quem não quer? Mas, irmãos, a gente sabe que na vida adulta não é igual na vida de criança. A vida de criança é muito boa. Nenhum dos seus filhos pequenos vai se preocupar com até que está o preço do Danone, quanto é que está valendo o pacote de bolacha. Ele sabe que uma hora ou outra você vai prover na vida dele. Mas a gente é mau e Deus é bom. Só que muitas vezes a gente pensa que esse nosso Deus vai deixar faltar alguma coisa. Mas pensa bem, muitas vezes, irmãos, a gente está esperando de Deus coisas que são para gastos, e não para provisão. Irmãos, um dos nossos maiores males é que a gente não pensa no dinheiro como se fosse algo para nos servir, mas a gente acaba virando escravo dele. A gente olha para o dinheiro quando falta como se fosse a coisa mais importante do mundo, e quando a gente tem, a gente olha como se também fosse a coisa mais importante do mundo. O dinheiro muitas vezes ele toma lugar de Deus na nossa vida, e a gente acaba tirando o foco daquele que é o abençoador. Então a gente começa a olhar para a bênção, seja na falta ou na abundância, e coloca ela acima de Deus. E qual é o lugar de Deus na nossa vida? Deus é o Deus provedor. É Ele quem faz acontecer na nossa vida. É Ele quem nos exalta, é Ele quem nos abate. A Bíblia conta a história de José, que sofreu na vida, na mão dos seus irmãos. Teve uma vida de perseguição, uma vida de calúnias, para depois de muitos anos ele compreendeu o que é que Deus queria fazer através da vida dele. Irmãos, Deus é aquele que pode fazer com que você ganhe uma promoção no seu trabalho. Deus é aquele que pode fazer com que a sua empresa cresça na cidade. Mas, irmãos, nada vai tirar de nós a obrigação do trabalho. Como eu disse no início, Jesus podia fazer aparecer a moeda, mas ele disse para Pedro ir atrás dela. Muitas vezes a gente quer a provisão, a gente quer a bênção de Deus, mas a gente fica sentado, parado, a gente não busca estratégias, a gente não envia currículo para outra empresa para mudar de trabalho. A gente acha que Deus tem que fazer tudo na nossa vida. A gente acha que Deus tem que entregar tudo na nossa mão, tudo de mão beijada, como se fosse num passe de mágica. E a gente acaba não fazendo aquilo que é necessário. Irmãos, a gente quer ser abençoado, mas a gente aqui, talvez na cidade, a gente é um mal pagador. Outra passagem da Bíblia fala que uma mulher que talvez seus filhos iam ser levados pelo credor,
E quando houve a multiplicação do azeite, o que o profeta fala? Vai lá e paga a sua conta e vive do resto. Talvez se a gente mais esperto fala o quê? Vou pagar a conta nada, eu vou guardar tudo para mim. E a gente acaba dando mau testemunho. Irmãos, Deus ele não tem a obrigação de nos abençoar. Ele faz isso pela sua misericórdia e pela sua graça. Mas a gente precisa compreender uma coisa, que além dos dízimos, além da oferta, Deus ele olha para nós com o nosso testemunho. Mas se a gente olha para aqueles que são injustos, irmãos, existem muitas formas de ganhar dinheiro, e a gente sabe disso. O jornal mostra para a gente sempre. A coisa mais fácil é ganhar dinheiro. Os políticos são prova, os bandidos são prova. Mas existe uma verdade também, que a bênção que traz paz é aquela que Deus te dá. Irmãos, não existe nada melhor do que receber uma bênção de Deus e poder dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo. E que quando talvez passar o helicóptero de um magnata aqui para ir para a ilha, a pessoa não levanta querendo correr, porque está devendo. Irmãos, é muito bom a gente ganhar dinheiro e se ver uma árvore de Natal piscando, ficar com medo, pensando que é a polícia batendo na sua porta. Dinheiro é muito fácil de você ganhar, muito fácil, é simples. Mas a gente precisa compreender que a provisão e a bênção de Deus não se resumem em dinheiro. Se você continuar lendo, você vai ver que o filho dessa mulher morre. Ele morre. E ela reclama com o profeta. Talvez ela pense, vem cá, esse cara veio aqui, trouxe uma palavra de Deus, Deus enviou provisão para agora o meu filho morrer e eu ficar viva. Pelo menos antes ia morrer os dois de fome. Mas Deus, ele não é Deus para prover apenas o alimento, irmão. Se você está de pé, porque Ele está te mantendo de pé. Deus ressuscita o filho dessa mulher. Meu irmão, a gente precisa entender que Deus ele quer fazer coisa muito grande na nossa vida. Só que a minha mente e a sua é tão pequena, é tão insignificante, que a gente fica perdendo o nosso foco olhando para coisas pequenas. E a gente tira o foco daquilo que Deus quer fazer de grandioso na nossa vida. É como se fosse um iceberg, a gente presta atenção apenas naquilo que está em cima da água e esquece tudo aquilo que está no oculto, tudo aquilo que ainda Deus vai revelar para nós. Irmão, Deus quer te abençoar grandemente, Ele quer fazer na sua vida. Mas existe uma coisa que é necessária, que foi necessária na vida da viúva, foi necessária na vida de Pedro. Pedro é boi. Foi necessário na vida de Pedro e é necessário na sua vida, que é fé, a confiança no Deus provedor. Irmãos, pensa bem, Deus sabe de tudo. Enquanto talvez aqueles homens estavam indagando Pedro, Jesus estava lá dentro da casa já sabendo que aquele peixe já estava com aquilo que eles precisavam. Deus ele sabe onde é que você tem que entregar o currículo. O problema é que você não está indo até lá. Deus sabe qual a estratégia que você deve usar para que o seu negócio, para que você seja mais conhecido na cidade. O problema é que você não está saindo do lugar, você não está indo. Deus está querendo te abençoar grandemente. O problema é que você é uma lagoa e tudo aquilo que chega em você, para em você. A palavra de Deus fala da multiplicação também dos pães. Eu duvido que no meio daquela multidão apenas aquele menino tinha pão. É impossível, que só ele era esperto. O problema é que talvez a gente perdeu o coração de criança, que a gente às vezes precisa ter, o coração de criança. Criança, ela faz o bem sem esperar nada de ninguém. Não os mais espertos hoje, né? Que hoje, se bobear, tem criança que dá a volta até na gente. Mas criancinha mesmo, inocente, ela faz o bem sem esperar nada de ninguém. E muitas vezes a gente só quer ajudar quem pode nos dar alguma coisa em troca. A gente quer dar alguma coisa para alguém que pode retribuir. Esse garoto não sabia talvez o que ia acontecer, mas tinha alguém ali que sabia. Jesus sabia. Jesus sabe o que Ele quer fazer na sua vida. Você não sabe e não vai saber, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica retendo o pão. A gente amarra ali o nosso embornazinho e deixa escondido. Vai que me faz falta. Não vai fazer. Porque a palavra fala em Malaquias 3:10 que a gente deve trazer a casa ao templo, a casa do tesouro, todos os dízimos.
para que as janelas do céu se abram sobre a nossa vida, para que a gente seja abençoado. Só que essa é uma palavra que endurece o coração da maioria de nós. Essa é uma palavra que endurece o nosso coração. Vamos ser sinceros. Isso é algo que a gente precisa ficar exercitando todos os dias. Toda vez que chega o momento do dia 5, hoje é dia de eu provar para Deus que a minha dependência é totalmente dele. Porque é isso que Deus quer. Deus, ele não precisa de nós para que a obra dele cresça. Se eu não fizer, se você não fizer, você acha que a obra de Deus para? Ele levanta outro. E sabe o que acontece na vida desse outro? Ele vai ver acontecer milagre na vida dele que ele não consegue explicar. E sabe o que vai acontecer na minha vida? Eu vou ver que eu estou patinando e patinando. Que por mais que eu tente reter, parece que acontece igual está na Bíblia. O meu salário é colocado num saquetel furado. Tudo que chega, vai embora. Sabe por quê? Porque o seu Deus é o dinheiro. Porque o seu Deus é o seu trabalho. O seu Deus é a sua empresa. Você já colocou outra pessoa no lugar de Deus e você ainda nem percebeu. Quando Deus deveria ocupar o lugar de honra na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, todos nós que estamos aqui precisamos de provisão. Ninguém aqui vive de vento. Todo mundo aqui tem que trabalhar. Todo mundo precisa correr atrás do pão de cada dia. Mas existe uma coisa que a gente precisa se lembrar sempre e nunca esquecer. É Deus quem te dá o pão. Se você se levanta todos os dias para trabalhar, é porque Deus permitiu. Eu ouvi uma pregação no YouTube do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele falava sobre gratidão a Deus. E ele falou assim que é muito bom às vezes a gente pegar o jornal e abrir, mas não prestar atenção nem na página do esporte, nem na página política, nem na página financeira, e direto para o obituário. E ler todos os nomes, nome a nome, todos eles, não pular nenhum. E agradecer porque o seu não está lá. Irmãos, a primeira coisa que você precisa é de vida. E Deus tem te dado vida. Só que Ele não quer te dar apenas essa vida que a gente tem, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo, Ele se fez pobre para que a gente fosse rico aqui na terra. Irmãos, entenda uma coisa: que riqueza não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Não é. Mas riqueza é a sua vida suprida em todas as áreas da sua vida. É você conseguir ver Deus agindo em todas as áreas da sua vida. No seu trabalho, na sua saúde, na sua família. Em tudo aquilo que você precisa, você vê a mão de Deus. E você ser grato por isso. Esse é o segredo. Esse é o grande dilema que a gente vive muitas vezes. De achar que riqueza e prosperidade se resume em dinheiro. Quando não é verdade. Amém? Porque o dinheiro ele pode fazer tudo. Tudo ele pode fazer. Mas ele não pode te dar vida. Se amanhã qualquer um de nós recebesse um diagnóstico de morte, se não for a vontade de Deus, você não sobrevive. Se um casal deseja ter filhos, eles podem pagar o tratamento mais caro de inseminação, mas se Deus não soprar o fôlego de vida, não nasce ninguém. Amém? Feche seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Você que precisa de uma porta de emprego, você que é autônomo ou tem uma empresa e quer e deseja que a sua empresa cresça, que você seja próspero, faça uma oração a Deus agora. Mas primeiro de tudo agradeça pelo seu dia, pelo dia de hoje, agradeça pela sua vida, agradeça por tudo que Deus tem provido, por tudo que Ele tem feito, e coloque diante de Deus essa sua petição. E creia, tenha a mesma fé que Pedro teve. Ao receber a palavra, vá em direção ao mar, porque lá já está tudo aquilo que você necessita. Deus já tem preparado tudo o que você tem orado. Deus já tem preparado tudo para o seu futuro.
Apenas creia, tenha fé que você vai receber o melhor de Deus. Em nome de Jesus, que Ele esteja trabalhando lá na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, que Ele envie a provisão necessária e que você tenha superabundância em tudo aquilo que você precisa, para que você seja como um rio que deságua em todos os lugares, abençoando a vida de pessoas, abençoando a obra de Deus, e que nunca falte na sua casa. Que Deus nesse momento esteja agindo na sua vida, abrindo portas sobre todas as áreas da sua vida, te abençoando com todas as sortes de bênção, para que você seja um homem e uma mulher próspera, que os jovens tenham um futuro já preparado desde agora, que sejam homens e mulheres de Deus, que sejam abençoados em todas as áreas, mas que desde agora tenham a certeza de que Deus é o Deus da provisão, e é Deus quem vai cuidar do seu futuro. Que a nossa confiança esteja apoiada nesse Deus, o Deus provedor, aquele que sempre fez e fará o melhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, que cada um deles que estão aqui, Senhor Deus, que depositam a sua fé no Senhor, vejam a sua mão agir em todas as áreas da sua vida, que toda sorte de bênção esteja sobre eles, Pai, e que eles tenham um testemunho para contar de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles tenham um coração trabalhado, Senhor Deus, que eles sejam gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, para que eles saibam, Pai amado, que o dinheiro, Senhor Deus, não pode estar acima do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra portas de emprego, coloca pessoas, Senhor Deus, na vida de cada uma desses irmãos, dê bons relacionamentos a cada um deles, Senhor Deus, com pessoas. Pai, que o Senhor coloque pessoas na vida deles, Senhor Deus, que tenham uma palavra de confiança. Pai, em nome de Jesus Cristo, envie a provisão, mas que além de tudo a gente saiba que precisamos dar um bom testemunho na cidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um de nós, porque nós sabemos que o melhor o Senhor fará. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração.